Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar para que serve, o Espírito Santo na realidade. Você sabe para que serve? Então nós vamos falar que a unção e o selo do Espírito Santo, tá? Vamos tratar agora da unção e do selo do Espírito Santo. Quanto à unção, Lemos em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. E em João 6:27. A este o Pai, Deus, o selou. Em Atos 4:27. O teu santo Filho Jesus, que tu ungistes. E ainda no capítulo 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude. Finalmente está escrito em João 3:34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Todas essas passagens falam do Senhor Jesus Cristo, ele que foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus 1:20. Foi igualmente ungido e selado com o Espírito Santo. E por lhe haver Deus concedido a plenitude do Espírito, podia falar as palavras de Deus. Antes do Pentecostes, Atos 2, não lemos que outros tivessem sido ungidos ou selados com o Espírito Santo antes do Pentecoste. Do Espírito Santo. Cristo quer dizer o quê? Ungido, foi o único, ninguém podia receber permanentemente o Espírito Santo antes que a obra do Redentor fosse efetuada. A figura do Antigo Testamento concorda com esse ensino. Nos capítulos 29 de Êxodo e 8, lemos a ordenação dos sacerdotes, vimos que Arão era ungido antes de oferecer o sacrifício a seus filhos. Porém, depois da oferta, sendo aspergidos com sangue e azeite da unção, segundo a epístola aos Hebreus. Arão era um símbolo do Senhor Jesus, e os filhos de Arão tipificavam a nós como casa sacerdotal. Veja em Hebreus 2:11 e 13. Há 3 passagens na epístola que falam da nossa unção, mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus. 2 Coríntios 1:21. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. É a unção que vós recebeste dele, fique em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. E é verdade, não é mentira, como ela vos ensinou. Você tendo o dom do Espírito Santo, você pode fazer muita coisa por Deus, para Deus, Essa passagem nos mostra claramente qual o significado da unção. Por meio dela sabemos tudo, porquanto nos ensina todas as coisas. Isto é explicado pelo apóstolo em 1 Coríntios. O Espírito de Deus conhece o que é de Deus, e nós temos recebido o Espírito de Deus. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por ele. A unção, gente, do Espírito Santo consiste, pois, no fato de estarmos em direta comunhão com Deus, mediante a habitação do Espírito Santo em nós. Dessa maneira, conhecemos seus pensamentos, Conhecemos seus pensamentos e sabemos igualmente o que ele é contrário. E ainda podemos nos regozijar poderosamente da verdade de Cristo,
da verdade de Deus em Cristo. Vemos isso claramente no exemplo da consagração sacerdotal em Levítico capítulo 8 e 9. Depois de termos visto na primeira parte do capítulo 8 a unção dos sacerdotes, né? E no capítulo 8 devemos guardar o preceito do Senhor, com vista à glória futura e à bênção do povo. Pela unção de Deus, você pode curar enfermo, expulsar demônio, né? Falar a palavra de Cristo, operar dom da maravilha de cura. E Paulo, gente, sofreu muito, ele foi por causa disso, né? Por causa do que ele tinha muita unção de Deus, né? Outra vez, tá aqui, ó, sofrimento de Paulo por amor do evangelho. Segundo Coríntios, ele tinha o quê? O selo de Cristo, né? Outra vez digo, ninguém me julgue sensato, ou então recebe-me como sensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. E ele apanhou muito, foi preso, né? Mas nunca deixou de quê? De confiar na palavra de Cristo. E a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo é a fé, né? Os insensatos, em Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de Jesus Cristo, foi já representado como crucificado. Se quiseres saber isso de vós, recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Aquele, pois, que vós dá o Espírito e que obra maravilhosa entre vós, fala pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abrão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abrão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, os gentios anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas entre ti. De sorte que os que são da fé são benditas, né? Como os cristãos. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo do quê? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo do quê? Das palavras de Cristo, né? Que nenhum mal chegará à sua tenda. Aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que fazem as obras de Cristo, aqueles que mudou a sua vida para ajudar os necessitados, né? E aí nós vemos que o Espírito Santo é muito importante na nossa vida, tá? Importantíssimo. E aqui nós vamos falar do Salmo 130, que nós vamos falar sobre a confissão do pecado e a esperança do perdão, que nós começamos com perdão, né, gente? Sem perdão, você não vai ter Espírito Santo, você não vai ter nada, viu, gente? Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observasse as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma, o guarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Então, o Salmo, eles pedem o quê? A proteção de Deus, né? A proteção de Deus para
continuar, né? Fazer as obras de Cristo. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, ele é a salvação da minha face e Deus meu. Salmo 43. Agora vamos fazer uma breve oração e vemos que Deus é tudo na nossa vida, né, gente? Jesus, ao subir ao céu, ele deixou quem? O Consolador, né? Para nos guiar, para nos proteger, proteger a nós mesmos, até de nós mesmos, viu? Proteger a todos e a nós mesmos. Então, nós temos que ter uma fé inabalável, mudar o nosso conceito de justiça, de perdão, né? Procurar melhorar a cada dia, tá? E crer que Deus está no meio de nós, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti, Senhor, que venha abençoar todos que estão nesse momento clamando por justiça na sua vida, Senhor. Aqueles que estão assistindo, mas não estão acreditando em nada do que eu acabei de falar, Senhor. Mas eu peço, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus recaia sobre eles, Senhor. Que entra, Senhor amado, na casa de cada um que está clamando nesse momento. Vai abençoando aqueles que estão desempregados, que têm contas a pagar no dia de hoje e não sabe como vai fazer para pagar. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe, meu Pai, a todos dessa nação, Senhor. Mais de 70% estão abatidos, desanimados, desorientados, Senhor. Não acredita mais em nada, Senhor. Mas eu peço a Ti, Senhor, que o Espírito Santo de Deus faça um mover muito grande no meio da nossa nação, Senhor. E faz com que a fé, Senhor, comece a aparecer, Senhor amado, no meio do seu povo, Senhor amado. Que o Espírito Santo de Deus fale no coração de cada um, Senhor. Vai derrubando toda a muralha do impossível, vai derrubando toda a obra do inimigo, aqueles que planejam o mal, Senhor, que eles mesmos caiam na própria cova que eles abriram, Senhor. Que os anjos do Senhor os persigam dia e noite, Senhor. Vai abençoando o seu povo, Senhor, que clama, Senhor, porque tem muitos que estão clamando no monte, nas madrugadas, Senhor, e querem ver a justiça, Senhor, do céu cair sobre esse país, Senhor. Vai abençoando poderosamente, meu Pai. No nome de Jesus, abençoe todos aqueles que estão enfermos, estão em coma, estão desanimados, estão opressivos, estão preso, encarcerado, há muitos inocentes sendo condenados a muitos anos de cadeia, Senhor. Coloca teu exército, Senhor, dentro do STF e faça um mover muito grande, meu Pai. Vai abençoando o CPMI, Senhor. Vai abençoando os políticos, Senhor. Vai abençoando a cada um que está nos representando, Senhor. Que o Senhor faça justiça nessa terra, meu Pai, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém. Que o Espírito Santo de Deus possa nos proteger, nos guiar, nos direcionar, tá? E vamos seguir em frente, vamos crer na nossa vitória, que Deus está conosco, viu, gente? Vamos continuar firme, tá bom? Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Se vocês gostaram, compartilhe também, tá? Obrigada.